no bloco anterior, no primeiro bloco, na verdade, né, Sheila Sodré falou sobre demissão sem justa causa. Mas o que todo empregado teme mesmo é ser demitido com justa causa, porque aí parece que não recebe nada, ou recebe, Sheila, e aí? Recebe, né? Mas a gente tem só que levar em consideração que hoje em dia no direito do trabalho, a questão temporal, quem trabalhou até um ano e quem passou, né, de mais um ano na empresa. Qual é a grande questão de uma demissão por justa causa? Primeiro, trabalhoso, porque a empresa tem que provar, né, a falta grave do trabalhador, tipo a dessídia, o álcool, o jogo, hábitos, né, de inapropriados, encontro, né? que vai de encontro à empresa, tudo isso ele tem que provar, tá? Para poder ter uma demissão por justa causa. Tem que ter os avisos e aí vai. Agora, o que é meu direito? Né? Se eu fui demitido por justa causa e eu não tenho nenhum ano de empresa, eu vou receber o que lhe é justo em relação a isso, que ninguém tira, saldo de salário. Não tira nem completado o mês todo dos 30 dias, com que 20 dias eu fui, né, uma demissão por justa causa, eu vou receber apenas proporcional. Né? O FGTS, eu vou receber o saldo só referente ao mês anterior e o mês atual, exclusivamente, tá? E aí, isso porque a gente está aqui, Fernandinha, comentando especificamente sobre até quem não trabalhou nenhum ano completo na empresa. Então, ele não vai receber proporcional de férias, não recebe férias vencidas, ele perde mesmo esse... Seguro-desemprego recebe? Seguro-desemprego, não saca o FGTS como um todo. Então, o prejuízo é muito grande para o trabalhador. Vamos recapitular, então, aí na arte, para o pessoal de casa ficar atento. O saldo do salário... Isso aí deve ser exatamente para quem tem acima já de um ano na empresa. Férias vencidas e abono constitucional de 1/3 sobre férias vencidas. Exatamente. Acabou. Quando a gente está falando, quando ele passa de um ano. Agora, ele não vai sacar o FGTS. Não significa que não foi depositado. Se ele passou 1 ano e 2 meses, o FGTS dele foi depositado normalmente. Ele só não saca o FGTS. Nem, né, na carteira fica alguma coisa assim? Não pode, né? Não se pode colocar aí fica grande aquela questão, como é que é essa demissão, se é por justa causa, se você pode... O próximo empregador não sabe se ele foi demitido por justa causa ou não. Não. Tá, isso na verdade, é até uma segurança, né? Porque em relação ao as trabalhador. pessoas mudam, pelo menos eu acredito demais nisso, senão não teria terminado psicologia, né? Acredito que nós somos instrumentos de mudança. Então, vai que ele errou em uma postura na empresa anterior e nessa próxima empresa... muitas vezes a própria prisão por crime. E aí, claro, né, tendo o resultado final, né, de uma condenação. O álcool, Fernandinha, por exemplo, na Justiça do Trabalho é muito comum a demissão pelo uso contínuo do álcool. Né? Porque os trabalhadores o álcool diretamente não é só o álcool do funcionário estar embriagado dentro da empresa, correndo risco mil uma forma. É também por conta do álcool, ele não vai para o trabalho, ele às vezes começa a faltar, a empresa notifica, informa, né? Pode, né? A situação o absenteísmo mesmo e acaba prejudicando a empresa. A pessoa acaba, né, causando esse dano muito... Prejuízo, é prejuízo. O Márcio de Bahia disse que foi demitido de uma empresa há uma semana. Mas, quando foi promovido, ele continuou fazendo a mesma função de antes de ser demitido. Quais são os direitos dele? Eu não entendi muito bem. Eu acredito que aconteceu. Ele foi promovido... peraí. Ele foi promovido... Certo. A uma função. Tá, deve ter recebido salário a mais. Mas ele continuou exercendo a mesma função que ele exercia antes. Isso, às vezes, é quando a empresa está se reestruturando e criando novos cargos, por exemplo. Se ele aumentou, ele era apenas vendedor e passou a ser gerente de venda, ele vai ter que coordenar um grupo de pessoas, né? Então, vai depender muito do cargo específico que ele assumiu. Foi uma mudança de nome, aumentou também o salário. Entendi. É proporcional, porque às vezes eu faço a mesma coisa, mas é porque eu já tinha, de uma forma ou de outra, agregado tanta responsabilidade que eu já fazia aquela tarefa. Mas era para ter outro cargo. Só que não estava dentro das minhas funções do cargo que eu era contratada, a empresa só ajustou. É o que a gente fala muitas vezes, em desvio de função. Pode ser isso, que você fazia uma coisa, mas acaba fazendo duas, três. Aí ele foi demitido há uma semana. Aí o salário dele, todas as contas, vai ser proporcional ao último salário que ele recebia. Se ele foi promovido, porque qual é a graça de você ser promovido em qualquer coisa da vida? Mas tem que estar na carteira, né? Não é, realmente tem que estar na carteira, né? O valor do salário a mais tem que estar ali, naquela mudança, e tudo é proporcional a isso. Uma telespectadora disse que se afastou do trabalho por 1 ano e 2 meses por causa da depressão.
E aí ela voltou há 2 meses e ela corre de ser demitida depois de tanto tempo de afastamento? Olha, ela tem a questão da estabilidade, tá? Por conta, foi todo um processo acompanhado pelo INSS, com todos os exames, ela tem, né, um período em que ela não pode ser demitida em relação a essa fase ao retornar para o trabalho. Agora, qual é a grande questão? É uma readaptação. Muitas vezes ela tem que entender qual foi a origem da depressão. O trabalho dela era um contato direto com as pessoas, isso provocava, ao voltar para o trabalho, se ela não tiver um rendimento e não se adequar novamente ao trabalho, a empresa vai ter que segurar por uma questão legal. Mas se depois desse prazo, olha, Fernandinha, falha a memória, eu acho quase 1 ano de garantia que você tem de estabilidade, que chama um período de estabilidade, como tem também o pessoal de sindicalizado, como tem a gestante, ao retornar. Então, assim, é uma questão de adaptação também. Se ela não conseguiu, passando esse prazo, ela pode ser demitida. Porque, como ela falou, poxa, eu tive um problema sério de depressão, né? Então, será que eu vou me adequar novamente ao ambiente de trabalho, e essa coisas? Também pode ser da empresa, né? Exatamente. A Eliane de Cruz das Armas disse que depois de 3 meses trabalhando em uma empresa, ficou grávida. Então, ela passou 7 meses de licença pelo INSS, porque foi uma gravidez de risco. E quando ela voltar, ela pode ser demitida. A gente acabou de responder exatamente, aqui, ela né? tem essa garantia, essa estabilidade aí de 1 ano, quando a mulher volta da licença. Por exemplo, já até jurisprudencial em relação, poxa, eu só com 3 meses de trabalho e eu engravidei, eu informei, né, a empresa, aquela coisa toda. Eu estava até em estágio de experiência e engravidei. Na questão da justiça do trabalho, até assim, se a empresa ela não tinha conhecimento, né, e ela está trabalhando e descobre que está grávida, o processo tem a mesma estabilidade, não vai poder ser demitida naquele período, vai ter direito à sua licença. Se a empresa tem o convênio em relação ao INSS, é mais o período, né, de licença, ele é estendido. Então, assim, isso vai depender de empresa para empresa em relação a isso, mas a estabilidade, ela existe nesse período. O telespectador pediu demissão para cuidar da saúde. Ele tem algum direito? Olha bem, ele pediu demissão, é diferente, Fernandinha. E, assim, ele não pediu licença à saúde por conta do INSS, ele pediu demissão, né, para cuidar da saúde. Aquela história, né, dependendo da situação e grau da saúde, ele poderia estar de licença. Poderia estar de licença. Não exatamente, demissão, às vezes se afoba, né? A não ser muitas vezes, pode ser, ou nesse universo dos problemas psicológicos enfrentados, que aí as pessoas, às vezes, não sabem exatamente como as pessoas vão entender uma depressão, por exemplo. Eu entendo, acho que pouco ou quase nada sobre essa patologia, mas eu já vi pessoas próximas com problema de depressão e nem sempre o empregador, ele compreende. E nem sempre a pessoa quer bater de frente também. Então, às vezes, pode acontecer isso num quadro na área de doença psicológica. Porque outras, o INSS não é difícil você pedir uma licença. Eu já sei o que Sheila vai responder nessa pergunta, mas eu vou fazer para você. Ela trabalhou durante 3 anos aí, se desenhou numa casa, e depois de 1 mês que voltou da licença maternidade, ela assinou um documento da patroa, segundo ela, um documento adulterado, e ela foi demitida e não teve direito a nada. Eu sei que você vai responder, porque ela tem que provar que o documento estava adulterado, né? E às vezes nem isso. Sabe, Fernandinho, tem coisas que a gente não numa situação dessa, no judiciário, porque não vai ter jeito, vai ter que ir para o judiciário para provar essa questão da má-fé do documento, que a gente já é comum a gente ver, e o juiz não é bobo, ele sabe que ninguém vai assinar algo, uma mulher com um bebê recém-nascido, abrindo mão dos seus direitos, sendo demitida, pedindo demissão e ela não tem nada. Isso fica muito, muito nítido que é uma burla ao direito do trabalhador. Então, o judiciário e os juízes, ou os juristas envolvidos nessa área, sabe que normalmente acontece isso. E aí, numa audiência, às vezes até numa audiência de conciliação, ouvindo as partes, o juiz dá para entender e provar se realmente o documento ou tinha ou não essa intenção. Mas ela tem como recorrer juridicamente, né? Exatamente. Muito bom. Sei que tem um monte de gente ligando, um monte de dúvida, mas o tempo passa assim voando, né? Nandinha, podemos já estabelecer aí com o Desirê para o próximo tema exatamente quais são os direitos quando o trabalhador vai para a justiça? Porque tem muita coisa interessante. Pode ser. Quando ele já está em juízo, discutindo seus direitos em juízo. Tudo certo, nada errado. Combinadíssimo, o tema da próxima semana, você já fica de olho. Sheilinha, obrigada por nada. Bom São João, amiga. Bom São João pra gente. Tô trabalhando aqui, mas tá valendo. Trabalhando na Arraiá, meu nome é trabalho. Beijo pra você. Até semana que vem. Bom São João, que você vai curtir.